Chegou a hora da gente falar de futebol. Olha, começou ontem e termina hoje a 5ª rodada do Campeonato Goiano. A gente já vai começar falando do primeiro jogo, que foi Goiás e Jataiense, com Hugo Duarte. Hugo, tá tudo bem com você? Bom dia, Jordevar. Tudo ótimo. Pro Goiás foi um sufoco, viu? Foi. O Goiás jogou em casa. Em casa. Enfrentou a Jataiense. A Jataiense, o torcedor esperava, né, uma goleada e 0,5 para o Goiás, mas ganhou. O importante é vencer e o Goiás fez os 3 pontos, não jogou tão bem, a Jataiense surpreendeu, mas o Goiás, ao apagar das luzes, fez 1-0. Me disseram que foi depois, assim, qual o tempo? Foi no finalzinho do jogo. Na verdade, foi uns 94 minutos, o torcedor já estava em casa dormindo, as luzes apagadas, o Goiás fez o gol. Agora, o que te chamou a atenção nesse jogo aí? Me conta. Olha, me chamou a atenção a Jataiense, que me surpreendeu, porque ela jogou de igual para igual, a Jataiense buscou o gol, o Tadeu fez 2 ou 3 defesas difíceis, mas o resultado prevaleceu, o quê? A vitória do Goiás, que foi importante. E com essa vitória, o Goiás assumiu, pelo menos temporariamente, a liderança, né? 10 pontos, juntamente com o Vila. O Vila pode passar hoje, ir para 13, vencendo o Craque, e vai para o Clássico, disputando a liderança com o Goiás também. O Iumas tem 9 pontos, pode vencer também seu jogo hoje. Então nós temos que esperar a rodada, finalizar essa 5ª rodada para saber quais as equipes que estão bem pontuadas. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai ver a tabela, mas eu quero ver um VT que a nossa equipe fez sobre o Craque. Não é isso? O Craque joga contra quem hoje? Vila. Aqui, né? Aqui. Vamos ver então a reportagem do Craque. Se estiver pronto, Kennedy, já pode colocar aí então as informações do Craque. Você sabia que um dos clubes mais tradicionais do nosso estado carrega as cores azul e branca? Estamos falando do Clube Recreativo e Atlético Catalano, o Craque, considerado o maior time do interior de Goiás. A equipe de Catalão é a única do interior a conquistar o Campeonato Goiano 2 vezes. O primeiro título veio em 1967, com uma vitória sobre o Atlético fora de casa. O segundo, em 2004, aconteceu após superar o Vila Nova por 3-0 e garantir o troféu nos pênaltis. E não para por aí. O Craque já representou o estado em competições como o Campeonato Brasileiro da Série C e a Copa do Brasil, levando o nome de Catalão para o cenário esportivo nacional. O time manda seus jogos no tradicional estádio Gernevino da Fonseca. Atualmente, também é chamado de Arena Rifértil. Com capacidade para 8.000 torcedores, o local é conhecido pelo clima de pressão que a torcida cria nos adversários. Com quase 100 anos de história, o Craque não é só um time de futebol, ele representa a paixão pelo esporte e o orgulho da cidade de Catalão. Tá aí, olha, a Maristela fazendo uma reportagem mostrando o Craque que joga hoje. Tá aqui em Goiânia já, vai enfrentar o Vila Nova hoje à noite, 7h30. Sim, vem de derrota diante do Abecate, né, um clássico lá da região, e precisa pontuar. É um time que não é tão ruim, mas o Vila está em primeiro lugar, o time do Vila está jogando bem, venceu o Clássico por 3-1 diante do Atlético. Eu acho que é uma parada indigesta para a equipe do Craque. Para mim, o Vila vence a partida hoje. O Vila, então, na sua opinião, vence o jogo. Agora, um outro time, nós estamos mostrando também as situações dos times, um time que realmente está numa situação difícil, né? É o Goiânia, o seu Goiânia, não é isso? E o Galo. Até agora não ganhou de ninguém, né? Não, ele teve 3 derrotas e um empate. Um empate. Empatou com a Aparecidense. Inclusive nós temos um VT também falando um pouco da participação do Goiânia no Campeonato Goiano. Você sabia que o Goiânia Esporte Clube é um dos times mais antigos do estado de Goiás? Fundado em 1938, é um dos pioneiros do futebol goiano, com uma história rica e cheia de conquistas. Foi em 1945 que o Galo Carijó, após vencer o Atlético Goianiense por WO na última rodada, conquistou a primeira taça do Goianão, iniciando uma era de glórias. No total, foram 14 títulos estaduais, sendo o mais recente em 1974. O apelido Galo Carijó veio do uniforme listrado em preto e branco, que lembra as penas do animal.
que se tornou símbolo de raça e tradição para o clube. Apesar dos altos e baixos, o Goiânia mantém uma torcida apaixonada, que preserva sua história e acredita no retorno do Galo Carijó ao protagonismo do futebol goiano. Recentemente, o clube se tornou uma SAF e hoje o CEO é Essival Martins, conhecido por ter sido presidente do Vila Nova Futebol Clube. Daqui a pouco, no Estádio Olímpico, teremos mais um capítulo dessa história. Goiânia e Atlético protagonizam o clássico Vovô, uma das rivalidades mais tradicionais do nosso estado. Bom, o Goiânia que não está numa situação realmente complicada e hoje mais ainda, porque joga fora de casa contra o Anápolis às 8 da noite. O Goiânia precisa vencer. E se o Goiânia não vencer o Anápolis, jogando fora, lá em Anápolis, o Goiânia vai dar um passo importantíssimo para a segunda divisão. Pois, hein? E o Goianese na mesma situação. Só lembrando aqui a história do Goiânia, que foi contada pela Maristela Ramos, muita gente acha que o Goiânia foi inspirado pelo Corinthians, mas não foi. Foi pelo Atlético Mineiro. Torcedor do Atlético Mineiro que fundou o Goiânia. Veio do Atlético, essa camisa do Atlético Mineiro, não foi do Corinthians. Até o nome Galo, né? Galo. O Galo Carijó e o Galo Mineiro lá. Exatamente. Inclusive, assim, hoje nós vamos ter o complemento da quinta rodada. Então, vamos lá para a quinta rodada. Às 7h30 da noite, o Vila Nova enfrenta o Craque. Não é isso? Você já disse que o Vila Nova é favorito. Atlético Goianiense enfrenta o Goianésia. E aí? O Goianésia está na mesma situação que o Goiânia, né? 3 derrotas e um empate. O Goianésia precisa sair dessa posição incômoda, mas eu acredito que o Atlético não vai dar essa chance. Para mim, o Atlético vence a partida. Hoje, 7h30 no estádio Antônio Ascioli, correto? Corretíssimo. E às 7h30 da noite também tem Aparecidense e Inhumas. O Inhumas, 9 pontos, aquela expectativa, acho que o Inhumas está fazendo o seu papel, mas o time da Aparecidense é muito bom, para mim a Aparecidense vence. Goiatuba joga em casa e recebe o Abecate, que vem de uma vitória. O Goiatuba esperava mais do Goiatuba até agora. E o Goiatuba só venceu o Goiás e depois não conseguiu vencer. Perdeu para o Anápolis em casa, mas acredito na recuperação do Goiatuba diante do Abecate. Vitória do Goiatuba, na sua Vitória do Goiatuba, O Anápolis e Goiânia você já falou, e aí a gente fecha, né? Essa quinta rodada, Hugo. Na verdade, com essa quinta rodada, a gente praticamente chega na metade do campeonato, né? Isso, metade da primeira fase. Primeira fase. Classificam 8 equipes e agora é a hora que, aquilo que eu sempre falei, agora é a hora de deslanchar. As equipes consideradas grandes, vamos supor, Goiás, Vila e Atlético, agora tem que deslanchar. E eu acredito que hoje o Vila e o Atlético vençam as suas partidas. O Goiás venceu ontem, né? Mesmo que seja por 1-0. Então, para mim, o campeonato agora começa o verdadeiro campeonato goiano. Eu não posso deixar de te perguntar sobre domingo, né? Domingo tem o clássico mais famoso, Vila Nova e Goiás lá no estádio Serra Dourada. Todo jogo tem um favorito. Não. O favorito é o Vila. Mas isso não quer dizer que ele já venceu o Goiás. O Goiás é clássico, o Goiás pode jogar um futebol que ninguém espera e vencer o Vila. Mas favorito é o Vila Nova. Agora, esse jogo interfere muito, por exemplo, o resultado dessa partida de hoje, porque é a véspera de um clássico do domingo? Interfere, mas só que tem um detalhe. O jogo no Serra Dourada, torcida única, é um clássico. Por isso que eu disse, ontem o Goiás não jogou bem, mas venceu. Agora, contra o Vila, você pode ter certeza que o Goiás vai jogar bem e o Vila também. Então vai ser um jogo muito equilibrado, mas se for de vitória o Vila vencer hoje, entra mais empolgado diante do Goiás. Que bom. Daqui a pouco tem mais, né? Às 11 horas, Alegre Esportes, Túlio Isaac, Hugo Duarte e Renato Sobrinho. Eu espero você amanhã com muitos gols na sacola. Você gosta de gols, né? Muitos. Então você vai ver amanhã. Muitos. Claro. Um abraço para você. Outro.